Olá! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou falar da família real e contar um pouquinho da história de cada membro que pertence a ela. Então, se for sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, mas não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações, porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante, e claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. E aí, gente? Hoje vai ser aquele vídeo que vocês escolheram o tema. Eu vou falar um pouquinho sobre os membros da família real, porque todo mundo conhece, né? Sabe a história da Rainha Elizabeth II, do Príncipe Charles e dos seus filhos, mas quem são os outros membros da família real? Esse tema surgiu porque eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí queriam saber, né? Pediram para que eu falasse um pouquinho mais sobre a família real. Eu coloquei em votação lá e sim, era um tema que todo mundo queria que eu falasse. Depois disso, eu fiz uma votação aqui para os membros do canal, porque sim, eles têm o direito de decidir quais são os temas, os próximos temas, né, que vão vir por aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre o que é ser membro do canal, quais os benefícios que você vai ter, é só clicar aqui nessa opção Seja Membro, que eu te explico melhor sobre como tudo isso funciona. E para começar a falar da família real, nada melhor do que começar com a toda soberana, né, a Rainha Elizabeth II. Ela nasceu no dia 21 de abril de 1926, no bairro de Mayfair, em Londres. Inclusive, já escreve aqui nos comentários se você já esteve aqui em Londres e visitou esse bairro, porque ele é um charme. Tem cada café um mais bonito do que o outro. Mas voltando aqui pro assunto. Ela teve toda a sua infância alterada, né, quando seu tio decidiu abdicar do trono, em 1936, fazendo com que o seu pai se tornasse o próximo rei, o rei George VI. E quem viu The Crown sabe que, por causa disso, ela teve toda a sua educação feita em casa, porque isso era bem tradicional para os sucessores da monarquia. Já que o seu pai assumiu o reinado, ela se tornou a primeira na linha de sucessão. Em 1947, Elizabeth casou com Philip, que era o príncipe da Grécia e da Dinamarca. O que ela não esperava é que ela fosse se tornar tão precocemente a rainha da Inglaterra. Isso porque em 1952 o seu pai faleceu. Ela tinha apenas 25 anos quando assumiu a monarquia, se tornando aí a rainha Elizabeth II. Inclusive, toda a sua coroação foi transmitida. Foi a primeira transmissão, né, de coroação de monarca que existiu por aqui e muitas pessoas puderam acompanhar isso ao vivo. Uma curiosidade é que a rainha Elizabeth II é o monarca em atividade com a idade mais avançada de todo o mundo e é o monarca mais idoso que já teve na história da Europa. Se você quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a Rainha Elizabeth, sobre todo esse processo, né, da abdicação do seu tio, do seu pai se tornando rei, eu acho que você deve assistir a série The Crown, porque lá fala bastante sobre isso e eu realmente gostei, pelo menos da primeira e da segunda temporada. Tem muita coisa para falar deles, isso aqui foi só uma historinha resumida, porque agora eu preciso falar, né, sobre os seus filhos, né, porque a gente escuta falar muito sobre o Charles, mas quem são todos esses outros? Então vamos começar agora falando sobre o Príncipe Charles. Ele é o primeiro na linha de sucessão, nasceu no dia 14 de novembro de 1948 e é a pessoa que ocupa mais tempo esse cargo de príncipe herdeiro e é uma das pessoas mais velhas a ocupar a linha de sucessão. Isso porque ele tinha apenas 3 anos quando a sua mãe se tornou rainha da Inglaterra. O príncipe Charles nasceu no Palácio de Buckingham e teve uma tutora que era responsável pela sua educação feita lá dentro do próprio palácio, que era o comum feito nessa época. Mas quando ele completou 8 anos de idade, ele foi estudar em escolas onde o seu pai tinha estudado. E ele foi o primeiro príncipe herdeiro a fazer isso, a estudar numa escola, rompendo todas as tradições da família real. Mas não foi só nisso que ele foi pioneiro, ele também decidiu fazer faculdade de artes na Trinity College, que faz parte do grupo, né, da Universidade de Cambridge, sendo o primeiro membro da família real a conquistar um diploma universitário. O príncipe Charles é apaixonado por artes e isso eu consegui ver quando eu fiz a minha visita, né, dentro do Palácio de Buckingham. Todo verão ele abre as portas para a gente poder visitar e tinha uma parte lá que foi selecionada por ele, com várias obras de artes. Inclusive a gente conseguia estudar também, saber um pouquinho de todos os projetos onde ele tem curadoria. Além de arte, ele também gosta de arquitetura e conservação de prédios históricos. Inclusive ele chegou a publicar livros falando sobre esse assunto. Ele também é um grande defensor do meio ambiente, tanto que em 1990 ele passou a produzir na sua fazenda em Cornualha produtos orgânicos
britânicos e passou a distribuir isso, né, a fornecer isso para todo o Reino Unido. Toda essa sua defesa do meio ambiente rendeu a ele muitas premiações e condecorações por organizações e grupos ambientais ao redor do mundo. O príncipe Charles serviu à Marinha Britânica pelo período de 5 anos. Toda a sua juventude ele teve vários relacionamentos amorosos, mas que nenhum deu certo, até 1981, onde ele casou com a Lady Diana. Acho que esse casamento também todo mundo conhece, foi um dos casamentos mais divulgados na época, e todos os chefes de estado da Europa participaram desse casamento, menos o da Espanha, porque estava rolando uma disputa na época aí na região de Gibraltar, então ele foi o único chefe de estado que não participou. Charles e Diana tiveram 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, que esse também todo mundo conhece, né? Um pouquinho, pelo menos, da história dele. E mais uma vez o príncipe Charles quebrou o protocolo real indo ver o nascimento dos seus filhos. Também teve outras quebras de protocolo, porque o príncipe Charles sempre gostou de viajar com os seus filhos, só que eles não podem fazer essa viagem juntos, né? No mesmo avião. Isso porque não pode estar os 2 da linha de sucessão no mesmo voo, caso aconteça um acidente, você salvaria um ou outro. Mas mesmo assim, o príncipe Charles gostava sempre de passear, né, de viajar com os seus filhos na infância e na adolescência, então ele quebrou um pouquinho aí esse protocolo. Infelizmente, esse casamento não durou muito tempo e em 1990, Charles e Diana se separaram, mas essa é uma história muito longa, cheia de polêmicas, que se você quiser, eu faço um vídeo pra você falando um pouquinho sobre toda essa polêmica, né, envolvendo o casamento Charles e Diana. Escreve aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre eles pra você. Mas agora eu vou falar sobre os outros 3 filhos que a Rainha Elizabeth II tem, que é a Princesa Anne, o Príncipe Andrew e o Príncipe Edward. Vou começar com a Princesa Anne, que tinha apenas 2 anos quando sua mãe se tornou a Rainha Elizabeth II. Ela é a única filha mulher da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, e na sua juventude ela foi reconhecida, né? Ela era conhecida pela sua habilidade equestre, tanto que ela competiu durante 5 anos pela equipe britânica e ganhou 2 medalhas de prata e 1 de ouro no Campeonato Europeu de Eventos. Aos 21 anos, ela foi eleita a personalidade esportiva do ano pela BBC. A Princesa Anne foi o primeiro membro da família real a participar dos Jogos Olímpicos. Ela participou da competição em 1976 lá em Montreal, tanto que toda essa paixão dela, né, pelo esporte fez com que ela se tornasse membro da Associação Olímpica Britânica e mais tarde membro do Comitê Olímpico Internacional. Ela casou 2 vezes e teve 2 filhos no seu primeiro casamento. Uma curiosidade é que ela abdicou dos títulos reais para os seus filhos quando eles ainda eram crianças, né? Eles ainda eram bebês. Em 1960, a Princesa Anne começou a trabalhar para a coroa e é considerada um dos membros mais ativos da família real. Ela está envolvida aí com cerca de 200 instituições de caridades e é reitora da Universidade de Londres. Um fato importante que aconteceu com a Princesa Anne foi que em 1974 ela sofreu uma tentativa de sequestro. Na época, o sequestrador conseguiu balear todo mundo que estava com ela, né? O motorista, os seguranças, inclusive a comitiva de imprensa, porque todo mundo tentou ajudar nisso. E aí, quando ele chegou no vidro da limusine onde ela estava, ele falou que estava sequestrando ela porque ele queria um resgate de 3 milhões de libras. Ela simplesmente virou para ele e falou, "Not bloody likely", que seria mais ou menos aquele assim, nem pensar. É ruim, hein? Mas enfim, ela saiu no cantinho, né, na outra porta, e quando ela tava saindo, por sorte, estava passando na rua um ex-boxeador que veio por trás do sequestrador e deu um soco bem na nuca dele, fazendo com que ele caísse no chão. E aí ele conseguiu, né, esse ex-boxeador conseguiu tirar a Princesa Anne do lugar lá, da cena do crime. É uma história que marca, né, a trajetória da Princesa Anne, de como ela foi forte, né, nesse momento. Em 1987, a Princesa Anne recebeu o título de Princesa Real, podendo assumir compromissos no lugar da sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Ela tem cerca de 500 compromissos por ano, fazendo com que, por isso, né, ela seja considerada um dos membros mais ativos da família real. Agora vamos falar do Príncipe Andrew. Ele nasceu no dia 19 de fevereiro de 1960. Ele se formou pela Escola Naval e fez parte tanto da Marinha quanto da Força Aérea Britânica. Um fato marcante foi que em 1982, quando a Argentina começou a Guerra das Malvinas,
ela foi invadir uma ilha que pertencia ao Reino Unido, e o porta-aviões que estava mais próximo ali para poder defender aquela região era o porta-aviões que o príncipe Andrew fazia parte. E nessa época o governo britânico queria mandar um resgate para tirar o príncipe Andrew dali, mas a rainha Elizabeth falou que não, já que ele estava ali ele precisava cumprir o dever dele. E foi aí que ele participou da Guerra das Malvinas, sendo copiloto do helicóptero Sea King. Na verdade, ele participou de várias operações durante essa guerra, inclusive de evacuação e resgate de vítimas na região. Um tempo depois dessa guerra, eles encontraram um plano da Argentina que era de assassinar o príncipe Andrew, mas ainda bem que a Argentina não colocou esse plano em prática. A carreira militar do príncipe Andrew foi bem longa, ele inclusive participou de várias missões depois disso. Em 1986, o príncipe Andrew casou com Sarah Ferguson e tiveram duas filhas, a princesa Beatrice e Eugenie. Depois de sair da carreira militar, o príncipe Andrew se tornou representante especial do Reino Unido no comércio internacional e nos últimos anos vinha trabalhando para crescer a economia e também aumentar a quantidade de empregos qualificáveis no Reino Unido. Mas em 2018, ele se afastou de todos esses compromissos, de todos os seus eventos públicos, porque um amigo dele foi pego em um escândalo e o seu nome também está envolvido nisso. Então hoje ele tá bem quietinho na dele, inclusive cancelou a sua conta no Twitter, que ele era bastante ativo. Agora vamos falar do príncipe Edward, que é o irmão caçula, né, da família, e a gente pouco escuta falar dele, isso porque ele é o irmão mais reservado que tem da família real. Ele nasceu no dia 10 de março de 1964 e é formado em História pela Jesus College, que também faz parte da Universidade de Cambridge. E aí uma história legal também do príncipe Andrew é que em 1986, logo depois de se formar, ele também foi servir a Marinha Britânica, mas quando ele chegou lá, ele não ficou nem um ano. Ele viu que aquilo ali não era para ele, e na época, né, o príncipe Philip foi o que mais entendeu os motivos. Ele entendeu que o filho não tinha gostado dali e nem chegou a completar o curso, que tinha duração de 1 ano lá na Marinha Britânica. Depois que saiu da Marinha, ele decidiu seguir a carreira no mundo do entretenimento e participou de várias peças, né, na produção de várias peças. Uma delas foi na produção do Fantasma da Ópera e de Cats. Ele gostou tanto de estar envolvido nesse mundo do entretenimento que na década de 80 ele abriu a sua própria produtora e começou a produzir documentários. Em 1999, o príncipe Edward casou com a Sophie Rhys-Jones, que era uma executiva de relações públicas, né, na época. E lembra que eu falei pra vocês que o príncipe Edward era um dos mais reservados, né, da família real? Então, quando ele anunciou o casamento, ninguém nem sabia que eles estavam namorando, e eles já estavam namorando há muitos anos. Eles também tiveram 2 filhos, e assim como a princesa Anne, eles abdicaram de todos os títulos reais para os seus filhos. O príncipe Edward atualmente trabalha exclusivamente para a família real. Ele assumiu vários compromissos, principalmente depois que o seu pai se aposentou, né, o príncipe Philip, em 2017. Ele assumiu vários compromissos que eram destinados ao príncipe Philip. Agora eu quero saber de você, o que você achou de toda essa história da família real? Já escreve aqui nos comentários. Se você quer saber também de outros membros, né, da família real, se você quer que eu escreva alguma coisa aqui, se eu faça algum vídeo pra vocês, já deixa aqui pra eu saber também. Inclusive, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque aí você não perde vídeo nenhum que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, porque é muito importante pro YouTube recomendar mais o meu vídeo para outras pessoas. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Oi, voltei só para te lembrar que agora você pode ser membro do canal e ter acesso a vários benefícios exclusivos que eu vou fazer só para você. Quer saber mais? Clica aqui na opção Seja Membro que eu te explico tudinho. Agora sim, tchau!